Olá pessoal, tudo certo? Vamos então aí para mais uma aula de eletrodinâmica, talvez uma das aulas mais difíceis em termos de conceitos físicos aqui, então bastante importante, bastante atenção e bora lá. Vamos começar fazendo uma comparação, né? Antes de falar sobre o potencial elétrico propriamente dito, vamos falar sobre o potencial gravitacional, que é alguma coisa que talvez já seja mais familiar para os alunos de física quando chegam, né, nas aulas de eletricidade. Então, quando a gente tem, por exemplo, uma estante de livros como essa da figura, com os diferentes níveis, né, ou as diferentes prateleiras aí onde eu posso colocar os diferentes livros, se a gente usar a primeira prateleira, o primeiro nível da estante como nível de referência, como se fosse nosso chão, eu posso dizer que em cada nível da prateleira eu vou ter uma altura maior em comparação com o nível de referência. Então eu tenho aí o primeiro nível, né, aqui H1, que é um pouquinho mais baixo quando comparado ao nível H2, que também é um pouquinho mais baixo quando comparado ao nível H3. Então, diferentes livros vão ter diferentes alturas em comparação com o nível de referência. O que a gente pode dizer é que cada uma dessas alturas, H1, H2 e H3, corresponde a um nível de potencial gravitacional. Então, mesmo que essa estante ela estivesse vazia, sem livro nenhum, cada prateleira, como tem diferentes alturas, vai ter diferentes valores de potencial gravitacional, que nada mais é do que a energia que alguma coisa pode ter quando colocada nessa altura. E daí, quando eu vou lá e coloco um livro nessa prateleira, o livro, dentro do potencial gravitacional, ganha uma energia potencial gravitacional, que inclusive você já conhece até a fórmula, é a sua velha conhecida mgh. Então, um livro numa determinada prateleira dessa estante só vai ter uma energia potencial gravitacional porque aquela prateleira tem um potencial gravitacional por si só. Espero que tenha ficado claro, então, a relação entre potencial gravitacional, que não depende da presença do livro, e da energia potencial gravitacional, que é a interação entre o objeto livro, que tem uma certa massa, e o potencial gravitacional do lugar em que o livro foi colocado. Tudo certo? Até aqui tudo bem? Espero que sim. Dito isso, também lembro você que o nível de referência pode ser escolhido a partir do meu gosto. Depende aí do gosto de quem está resolvendo o exercício. Então, no lugar de chamar o nível do chão como nível de referência, eu poderia ter chamado o nível H1 de nível de referência, ou o nível H2 de nível de referência. Então, o lugar onde a energia potencial gravitacional vai ser chamada, né, de valor zero, vai depender da escolha de quem está resolvendo o exercício. Com tudo isso em mente, com tudo isso em vista, agora sim a gente pode avançar e falar um pouquinho sobre o caso do potencial elétrico. E é claro que para falar de potencial elétrico eu não vou usar uma estante de livros, mas sim vou usar aí um circuito elétrico. Então perceba que a gente tem uma pilha, duas lâmpadas, fios conectores, um interruptor e assim por diante. E eu já marquei diferentes bolinhas ao longo desse circuito, e essas bolinhas eu vou chamar de simplesmente pontos. Então eu tenho ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, ponto E e ponto F ao longo desse circuito. Do mesmo jeito que cada prateleira ali da estante de livros tem um potencial gravitacional diferente, num circuito elétrico, a gente vai dizer que cada ponto do circuito tem um potencial elétrico diferente. Então, a analogia com os níveis da estante de livros é bastante fácil de ser feita. Só que a diferença aqui é que não tem muito um ponto óbvio que eu posso chamar de nível de referência. Lá na mecânica, é muito óbvio que a gente chame o chão de nível zero. Aqui eu sou obrigado a escolher um ponto qualquer. Então, digamos que eu escolha o ponto A como ponto de referência, né? Ou seja, energia elétrica não, potencial elétrico zero. Então, todos os outros pontos B, C, D, E e F vão ter o seu valor de potencial elétrico calculado
a partir do ponto que eu chamei de ponto de referência, tá certo? Qual é a nomenclatura que a gente usa, né, no contexto de elétrica? A gente vai chamar de V o valor do potencial elétrico. Então, eu coloquei aí, por exemplo, VA, né, o potencial elétrico do ponto A, VB, o potencial elétrico do ponto B, e assim por diante, VC, VD, VF, e assim por diante, tá certo? Então, cada ponto do circuito vai ter um potencial elétrico específico representado pela letra V. Outra coisa importante diz respeito à unidade de medida no sistema internacional desse tal, né, de potencial elétrico. E eu te apresento aqui, né, o que é isso. A unidade de medida vai ser Joule por Coulomb. Não sei se você lembra das suas aulas de análise dimensional, quando a gente coloca esses colchetes, deixa eu destacar aqui para você entender do que eu estou falando. Quando eu coloco um colchete em volta da letrinha que representa uma grandeza física, eu estou me referindo à unidade de medida dessa grandeza, né? Então, a unidade de medida do potencial elétrico é Joule por Coulomb, ou seja, é energia por carga. E daqui para frente, toda vez que aparecer energia por carga, Joule por Coulomb, a gente vai substituir por uma nova unidade chamada volt. Então, volt, que a gente representa também pela letra V, é energia por carga, é Joule por Coulomb. Toma cuidado para não se confundir, tá bom? O símbolo de potencial elétrico é a letra V maiúscula e a unidade de medida do potencial elétrico também é a letra V maiúscula, tá bom? Toma cuidado aí para não se confundir quem é o símbolo, quem é a unidade de medida. Por fim, um conceito aqui fundamental para que a gente possa continuar a falar sobre circuitos elétricos é o conceito de diferença de potencial elétrico. Então, vamos ver se você entende aqui como chegar a essa ideia. Digamos que eu tenha, né, eu saia do ponto A, eu tenho uma carga que sai do ponto A, opa, cadê minha caneta? Eu tenho uma carga que sai do ponto A e vai andando até o ponto B. Então ela sai do ponto A e vai ao ponto B. Do mesmo jeito que eu posso pegar um livro lá da estante do primeiro exemplo e trocar o livro de prateleira, eu posso andar dentro desse circuito, de um ponto A até um ponto B. Só que como o ponto A tem o seu próprio potencial elétrico e o ponto B tem outro potencial elétrico, quando eu saio do ponto A e vou para o ponto B, eu vou vivenciar, eu vou experimentar uma mudança no potencial elétrico, uma diferença no potencial elétrico. E é isso que eu estou chamando aqui de DDP, diferença de potencial, que no contexto da eletricidade a gente acaba chamando só de tensão. Então, a palavra tensão daqui para frente, ela é só uma simplificação dessa ideia de diferença de potencial. Então, um ponto do circuito tem um potencial e entre dois pontos eu tenho uma diferença de potencial, uma tensão. Então, muito importante isso aqui, tá bom, gente? A tensão nunca é de um ponto, mas é sempre entre dois pontos. Super importante isso. Para simplificar ainda mais a maneira de falar sobre isso, como a gente está careca de saber, uma diferença de qualquer coisa é uma conta de menos, né? Então, a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B é o potencial do ponto A menos o potencial do ponto B. Mas, de novo, para simplificar essa ideia, a gente representa essa subtração por uma única letra, a letra U maiúscula, que você até pode colocar aqui as letrinhas A e B, para você lembrar que essa tensão U é referente a entre esses dois pontos, ponto A e ponto B. Mas daqui para frente vai ser muito incomum que a gente utilize essas letrinhas, tá bom? Então, a letra U daqui para frente vai ser usada para representar a diferença de potencial entre dois pontos, que nada mais é do que a subtração do potencial de um ponto em relação ao outro. Assim como o potencial elétrico, a diferença de potencial também é medida em volts. Então, a mesma unidade de medida vai ser usada tanto para o potencial elétrico como para a diferença de potencial, para DDP ou para tensão. São três nomes para a mesma coisa. Tá certo? Então eu fico por aqui. Espero que isso tenha deixado um pouquinho mais claro aí algumas nomenclaturas que você está encontrando no meio dos enunciados dos exercícios, no meio das aulas de teoria.
E é isso, vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.